ao meu, ao seu coração. Que Deus seja engrandecido através da minha e da sua vida. Tá? Estou iniciando aqui mais um Sol da Justiça ao meio-dia. Sou o presbítero Brendo Rodrigues, sou membro e congregado da Assembleia de Deus Cia de Seta, em Aliança do Tocantins. E estou aqui muito agradecido a Deus por conseguir estar consumando aquilo que foi proposto e eu já repassei, que é lives debaixo do tema os 3 privilégios daquele que é chamado por Deus. Tá? O primeiro que eu falei foi confiança, o segundo que eu falei foi poder sobre o pecado, e agora eu quero falar sobre o poder sobre o coração. A Bíblia ela vai nos dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Tá? Então daí nós já compreendemos que há uma necessidade, há uma carência de nós compreendermos qual é o sentido, qual é a interpretação de coração que a Bíblia Sagrada nos aponta, o cuidado que nós devemos ter com este coração de acordo com a própria interpretação escriturística. Tá? E o versículo das Escrituras que eu escolhi dentro do texto base que eu já tenho apresentado está em Êxodo, capítulo 4, e o versículo de número 7. E disse o Senhor, torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. Tá? O contexto, a paz do Senhor, pastor Adiel Rego, para mim é uma honra, tá? De uma família pioneira, podemos dizer, na obra do Senhor e também na Cia de Seta. Para mim muito me honra. Deus continue sendo engrandecido pela vida do Senhor, da vossa família. Obrigado pelo carinho. Quem for chegando, dá uma paz do Senhor aí, para eu também poder fazer as honras, o cumprimento, como é digno. Tá? Esse texto que nós acabamos de ler aqui, podemos dizer que é a apresentação final do que o próprio título do texto apresenta, que é Deus concedendo poderes a Moisés, e aqui nós vemos esse encerramento. Então, Deus ele concede a Moisés um poder sobre a lepra. Só que o interessante é que Deus não mandou Moisés colocar a mão no joelho, Deus não mandou Moisés colocar a mão no pé, Deus não mandou Moisés colocar a mão na cabeça, Deus não mandou Moisés colocar a mão no ombro. Deus ordenou que Moisés colocasse a mão sobre o peito. Tá? Deus ordenou a Moisés que ele passasse por dentro da túnica e colocasse a mão no peito. Tá? Não era sobre uma roupa que estava sobre o seu corpo, não. Deus ordenou que Moisés passasse por dentro da sua roupagem e tocasse sobre o seio. Tá? E eu meditando, eu conversando com Deus, eu meditando sobre as Escrituras Sagradas. Irmãos, e o interessante é que quando você vai olhar, Deus ordenou que Moisés colocasse a mão sobre o peito, aonde fica o símbolo que nós temos, que é o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra mão é a mão direita. Você vai olhar no hebraico, é a mão direita. Então Deus mandou Moisés passar por dentro e ir pelo peito direito. E aqui é um símbolo do coração. O interessante é que quando Moisés tira a mão dele está leprosa. A lepra era uma doença dermatológica, né? É uma doença que afeta a pele, o exterior. Então eu meditando e eu analisando as Escrituras, daí eu me recordei daquele versículo que eu falei aqui no início, em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá?
E a palavra coração do hebraico, do texto das Escrituras do Antigo Testamento, sempre que a palavra coração aparece, é do hebraico leb. L-E-B. Leb. E a interpretação... Pastor Gutenberg Pimentel, muito obrigado por esse carinho, essa consideração. Pastor Gutenberg Pimentel também está sempre dando aulas das Escrituras e espirituais. Aí na sua página do Facebook, está aqui, basta você clicar, convide ele para amizade, para você poder estar acompanhando ele também nas lives que ele sempre está fazendo. É uma benção, escola dominical no domingo pela manhã, é uma verdadeira bênção, né? É um professor, é um homem de Deus. Muito obrigado pelo carinho, pastor Gutenberg Pimentel. E quando nós analisamos a interpretação dessa palavra leb, ela significa tanto o coração de carne, biológico, quanto o espiritual, aquilo que é imaterial, que é a nossa alma, o nosso ser interior, a sede dos sentimentos, a sede dos desejos, a sede das nossas maquinações, daquilo que vai nos impulsionar ao exterior. Daí nós compreendemos por que Provérbios capítulo 4 e o versículo 23 vai nos dizer de que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ora, Moisés utilizou um dos seus 5 sentidos sobre o seu peito. Olha que coisa linda. Nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e o tato. E o tato não se restringe simplesmente à palma das nossas mãos, mas a todo o sentido do nosso corpo. E os sentidos, quando nós vamos estudar nas Escrituras, os sentidos são o meio pelo qual nós interiorizamos tudo aquilo que é exterior. É quando nós trazemos ao nosso interior aquilo que é exterior, é por meio dos sentidos. Ora, o jovem que toca na mocinha, passa perto da mocinha, sente a mocinha, às vezes tocando, simplesmente, podemos dizer, mão com mão. Ora, ele interioriza esse sentido exterior, sim. Daí nascem os desejos. Por meio do olho, eu vejo, às vezes, aquilo que eu não devia, e eu passo a desejar, eu passo a me inclinar, a ter uma inclinação a respeito daquela coisa. Então, quando nós vemos que Deus ordenou que Moisés colocasse, tem um grande significado, que aquilo que é interior, muitas vezes também é levado ao nosso exterior, por aquilo que já está no nosso interior, no nosso coração, nos nossos desejos, os nossos sentimentos. Então nós devemos ter muito cuidado, porque mais cedo ou mais tarde isso pode trazer prejuízos para a nossa vida, pode trazer prejuízos para o relacionamento familiar, pode trazer prejuízo no relacionamento espiritual com Deus, que é refletido nas atitudes exteriores, como hábitos, como manias, como vícios. E tudo isso traz prejuízo ao nosso viver, tudo isso traz prejuízo ao nosso ser e traz prejuízo àqueles que estão à nossa volta. Quando nós vamos na Bíblia de Estudo Pentecostal, ela mesma aponta em Jeremias 17:9, o escritor, o comentarista, ele diz sim. Aqui Deus está nos dando um alerta, está dizendo que nós devemos ter cuidado em não agir conforme muitas vezes nós estamos desejando, como nós estamos querendo, porque às vezes essa metida de mão sobre o peito pode trazer uma mão leprosa para as nossas vidas, uma mácula, uma mancha. Ora, e como posteriormente aqui Êxodo 4, lá na frente, quando Deus vai falar lá em Levítico acerca das leis do leproso, da purificação. Ora, o leproso era banido do meio do povo de Deus. Ele deveria ficar isolado. Ora, nós temos a história daquele descendente de Saul, lá em 2 Samuel, no capítulo 9. Agora me fugiu o nome dele. E que ele tinha sido banido para Lodebar. A palavra lodo hebraico é não, debar. Debar é florescer, é agir, é poder interagir, é poder reagir. Então ela está dizendo assim, não reaja. É um banimento para um lugar de incapacidade, de impotência.
Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, que vai assistir essa live, muitas vezes você se encontra neste lugar. Ei, mas Deus, Ele nos dá a condição pelo chamado que Ele fez, e aqui eu já falei na introdução, e está lá no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras, Sol da Justiça ao Meio-Dia. Na introdução aqui eu pontuei, ei, quem é o chamado por Deus? São todos os seres humanos sobre a face da terra, e Deus chamou-nos através de Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, segundo o seu propósito que Ele mesmo fez em Cristo Jesus, de reconciliar consigo todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo Jesus foi e sempre será o chamado de Deus para mim e para a sua vida, para reagirmos, para termos poder. E nessa feita eu falo sobre o poder sobre o nosso coração. Muitas vezes eu e você estamos presos e nós temos consciência disso. Nossa, eu estou preso na bebida, às vezes eu estou preso nas drogas, estou preso na prostituição, estou preso na pornografia. Ei, às vezes essas coisas têm te dominado todos os dias da tua vida e você não tem tido nem condição de reagir. Às vezes você não tem tido nem condição mais de orar, nem de olhar para os céus e se alegrar em Deus, agradecer em algo a Deus na sua vida. Sim, mas essa é uma lição muito importante que Deus nos dá. Deus nos dá as condições de termos poder sobre o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me dá e te dá essas condições. E aqui eu te dou a receita, a solução dos problemas. A Bíblia não é uma filosofia. A filosofia, ela só levanta questionamentos, só levanta problemas. Mas a Bíblia Sagrada, ela aponta o problema e lhe dá a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Você já deve ter escutado muito. Jesus clama e conclama: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o remédio para termos poder sobre o nosso coração, através do testemunho das Escrituras Sagradas e através do testemunho do Espírito Santo na vida do crente, do irmão e da irmã. Sim, porque nós ainda não somos perfeitos. Mas olha para aquele crente que mesmo com todas as suas dificuldades, às vezes pecados que ele enfrenta em si, mas Deus tem dado graça e poder para ele continuar, para ele perseverar, para ele conquistar e galgar inúmeras vitórias em Deus, de Deus entrar na sua vida e operar grandes livramentos. Por quê? Porque Deus tem dado condições dele ter poder sobre o seu coração, sobre o seu ser interior. Sim, através de quem? De Cristo Jesus, que eu já mencionei aqui. Cristo nos chama a aprender. E a palavra que é aprender é diacrino, do grego. Agora me recordei. A palavra aprender é diacrino, do grego. E significa aprender através do exemplo, através de ser um seguidor de Jesus Cristo. Sim. Ora, você não vai olhar mais a tua base, o teu exemplo, o teu modelo, não vai ser o pastor, não vai ser a igreja, não vai ser o crente. O teu modelo, o meu modelo é Cristo Jesus. E Hebreus capítulo 12, e o versículo de número 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pela alegria que lhe estava proposta, desprezou a afronta, suportou a cruz e assentou-se à destra da majestade divina. Louvado seja o nome de Deus. Fabrício Nogueira, obrigado pelo carinho. Mamarla Almeida, Lorena Lopes, Eduardo Parreão, pastor Cildomar, obrigado por esse carinho, sua humildade. Johnny Aires, muito obrigado também por esse carinho. Então, meu irmão e minha irmã, essa prerrogativa, esse poder sobre o coração, não é você estar isento de enfrentar as lutas dos teus desejos, não. Sabe o que é? É apesar de você meter a mão sobre o seu peito e a mão ficar leprosa, é você ouvir Deus dizendo assim: agora você mete a mão de novo sobre o teu peito. Ou seja, retorna, resiste, enfrenta. Seja homem, seja mulher, seja um jovem de vigor, enfrenta, mete a mão de novo no peito. Ei, e por ouvir a palavra de Deus, e por seguir o exemplo que Deus quer te dar, ei, você mete a mão de novo e a mão se torna sã, a mão se torna limpa, a lepra se foi,
porque Deus me e te concedeu poder sobre o nosso coração. Sim, quando vier aquela tentação, você olhou, às vezes a mulher não se veste de forma comportada, a mulher se veste exibindo o seu corpo, as suas curvas, você olhou, mas aí você lembra que em Cristo Jesus você é uma nova criatura, e aí você tem condições, por meio do exemplo de Cristo, de santidade, de abnegação, de respeito. Você olha para Cristo Jesus, que olhava para as prostitutas, mas olhava com pureza, e olhava com piedade, e olhava de uma forma para mudar a vida delas. E como ele fez, assim você também vai fazer. Ao invés de olhar com sensualidade, você vai olhar para transformar a vida dela, para pregar para ela, para dar um exemplo para aquela mulher. Do mesmo jeito, era Cristo Jesus que via muitas vezes os homens arrogantes, soberbos, mas ele ia lá, ele trazia aquela mensagem, não para afrontar, não para brigar, mas para trazer algo sincero, algo de verdade que fosse impactar o coração daquelas pessoas. E às vezes na tua família, a mudança que você está esperando é você. A oração pelo milagre que Deus pode fazer na vida da tua família, sabe onde é que está? Está em você, meu irmão e minha irmã, através de você, homem, mulher, jovem, criança. Eu e você somos os emissários da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nos dá poder sobre o coração. Jeremias 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. E quem o conhecerá? Aí Deus diz, eu, o Senhor, esquadrinho os corações para dar a cada um segundo as suas obras. Ei, é Deus que conhece. Aí você vai em Hebreus, no capítulo 4, salvo engano, parece que é o versículo 12, vai falar de que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, mais penetrante que qualquer espada alguma de 2 gumes, penetra alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Louvado seja Deus. Olha aqui, o teu parâmetro, como você vai ver o exemplo de Cristo, como você vai ter discernimento para regular, para ter poder sobre aquilo que está no seu coração, no seu ser interior. É através da palavra de Deus. Não é achismos, não é através de coaches, é através da palavra de Deus. Meditando nela, como aplicá-la na sua vida e como utilizá-la para as devidas decisões que você vai ter que tomar no seu ser sobre o que fazer, o que não fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar com uma oração e quero agradecer desde já a Deus pela sua vida, que tirou um tempinho para estar aqui conosco acompanhando nessa live. Compartilhe, por gentileza, nos ajude, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras, Sol da Justiça ao meio-dia. Vamos curtir, compartilhar a palavra de Deus, porque tudo isso aqui que eu estou passando não é meu. Tudo isso aqui que eu estou passando é do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que inspirou os santos homens de Deus para nos deixar as sagradas Escrituras, que reprovam os maus feitos dos homens, que alegram e consolam os nossos corações nas nossas angústias e aflições pelaquilo que é bom e é bem que nós praticamos e às vezes sofremos por isso. Sim, é através do Espírito Santo, tudo. Em Cristo Jesus, por Deus o Pai, que opera muito mais abundantemente do que aquilo que pensamos ou que desejamos. Vamos orar comigo. Senhor, nesse momento eu agradeço pela vida do irmão, da irmã, daquele e daquela que se propôs estar conosco e que posteriormente estará compartilhando essa vossa palavra, estará compartilhando essa live, estará conosco quando nós estivermos fazendo também essa live. Que chegue, meu Deus, esta palavra àquele e àquela que está precisando, carecendo, e que pelo poder do Espírito Santo e da vossa palavra venha servir de impacto no interior do coração daquele e daquela e venha dar força para ele e ela resistir, se levantar e no Senhor conquistar vitórias, superar obstáculos e dificuldades. Porque tudo nós podemos no Senhor e sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós somos fracos, nós somos frágeis, mas a vossa palavra é poderosa. Mas o Senhor é poderoso e todo-poderoso. Meu Deus, e é confiado no Senhor que nós oramos, que nós agradecemos e pedimos. Liberta aquele que está no vício. Às vezes é um familiar desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa. Liberta do vício das drogas, do alcoolismo, da prostituição, da mentira, daquilo que prejudica o homem e que somente o Senhor pode libertar pelo poder da vossa palavra e pelo conhecimento espiritual da vossa palavra. Assim, meu Deus, nós oramos. Nós agradecemos pela vossa bondade e misericórdia que tem sustentado as nossas vidas. Tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue concedendo a todos nós êxito e vitória. Obrigado pelo carinho.